Minha esposa faltou à formatura do jardim de infância da nossa filha para ir ao chá revelação do bebê da irmã dela. Mas ela não mentiu apenas para nós. Olá! Sou um homem de 35 anos e estive casado com Eleonor, de 34 anos, por 8 anos. Temos uma filha, Laine, de 6 anos, que acabou de concluir o jardim de infância. Eleonor tem uma irmã mais nova, Beth, de 29 anos, que se casou há 2 anos e vem tentando engravidar desde então. Deixe-me te dar um pouco de contexto sobre a relação da minha esposa com a irmã dela. Elas sempre foram extremamente unidas, provavelmente mais do que a maioria dos irmãos que conheço. Eu poderia dizer que são siamesas de tão grudadas que são, mas já as vi em lugares diferentes ao mesmo tempo. Eleonor basicamente ajudou a criar Beth depois que os pais delas se divorciaram, quando Beth tinha 12 anos. A mãe delas trabalhava em 2 empregos, e o pai se mudou para o outro lado do país. Então, Eleonor assumiu com muita seriedade o papel de irmã mais velha desde aquela época. Mesmo depois que Eleonor e eu nos casamos, Beth ligava para ela várias vezes ao dia por qualquer coisa, desde dramas no trabalho até perguntar o que cozinhar para o jantar. Eu costumava brincar dizendo que me casei com as 2 irmãs, mas sinceramente, isso deixou de ser engraçado há anos. Beth sempre foi o tipo de pessoa que precisa de atenção e validação constantes. Quando estava planejando o casamento, Eleonor passou todos os fins de semana durante 6 meses ajudando com os preparativos. Quando Beth comprou sua primeira casa, Eleonor tirou dias de folga para ajudá-la a se mudar e decorar. Quando Beth começou a enfrentar problemas de fertilidade no ano passado, Eleonor virou seu sistema de apoio emocional, acompanhando-a em consultas médicas e pesquisando tratamentos online durante horas. Tentei ser compreensivo, porque sei o quanto Eleonor ama a irmã, mas houve momentos em que senti que os problemas de Beth sempre tinham prioridade sobre a nossa família. Eleonor cancelava nossos encontros românticos se Beth estivesse passando por uma crise. Passava a noite inteira no telefone com ela em vez de ajudar Laine com a lição de casa ou colocá-la para dormir. Falei sobre isso com ela, mas para Eleonor isso é algo normal, e se afastar da irmã seria tão estranho quanto parar de respirar. A situação que causou nosso problema atual começou há cerca de 4 meses. A escola de Laine anunciou que a cerimônia de formatura do jardim de infância aconteceria no dia 15 de junho ao meio-dia. Eleonor e eu imediatamente marcamos em nossas agendas e começamos a planejar. Esse era um momento muito importante para nós, porque para Laine era um grande evento. No próximo ano, Beth irá para a escola, aprendeu a ler, fez novos amigos e realmente cresceu como pessoa. A formatura seria sua primeira grande conquista e queríamos que fosse especial. Por volta da mesma época, Beth anunciou que finalmente estava grávida, depois de mais de 1 ano tentando. Eleonor ficou eufórica, quase tão animada quanto Beth, talvez até mais. Começou a comprar roupas de bebê e imediatamente ligava para Beth todos os dias para saber como ela estava se sentindo. Eu também estava feliz por Beth, não me interprete mal, mas a reação de Eleonor foi intensa, mesmo para os padrões dela. Há 3 semanas, Beth decidiu que queria fazer um chá revelação. Pediu a Eleonor que a ajudasse a planejar e, é claro, Eleonor aceitou. Elas passaram horas olhando ideias no Pinterest e ligando para vários lugares. Beth queria algo elaborado, com decorações, comida de buffet e um fotógrafo profissional. Eleonor ficou encarregada da maior parte dos preparativos porque Beth disse que estava cansada demais, por causa dos enjoos matinais, para lidar com o estresse. Há 2 semanas. Eleonor chegou em casa depois de almoçar com Beth e me disse que elas tinham reservado a festa de revelação de gênero para o dia 15 de junho, à 1 da tarde. Imediatamente, lembrei a ela que esse era o mesmo dia da formatura da Laine. O rosto de Eleonor ficou vazio por um momento, e então ela disse que provavelmente conseguiríamos participar dos 2 eventos, já que seriam em horários diferentes. Expliquei que, mesmo que os horários dessem certo, o que não dariam, a formatura da Laine merecia nossa atenção total. Não podíamos simplesmente sair correndo de lá. Ela merecia nossa presença completa e prioridade, pelo menos dessa vez. Aquele era o grande dia da nossa filha, e eu não queria estar distraído ou apressado porque tínhamos outro evento para ir. Eleonor disse que eu estava sendo dramático e que a Laine nem notaria se saíssemos um pouco mais cedo. Foi aí que percebi que Eleonor já tinha tomado sua decisão. Ela começou a me explicar o quanto essa revelação de gênero era importante para Beth, como ela estava tentando engravidar havia tanto tempo e o quanto significaria ter a família por perto. Disse que Laine teria outras formaturas, mas que esse era o primeiro bebê da Beth, e que devíamos apoiá-la.
Perguntei se ela realmente esperava que eu explicasse para nossa filha de 6 anos que não poderíamos ficar até o fim da formatura dela porque a festa da tia era mais importante. Eleonor ficou na defensiva e disse que eu estava fazendo parecer pior do que era. Sugeriu que poderíamos ir à cerimônia da formatura, pular a recepção e ainda assim chegar a tempo para a festa da Beth. Eu disse que absolutamente não. Lane estava falando sobre sua formatura há semanas, praticava cruzar o palco todas as noites, escolheu um vestido especial e perguntou se poderíamos tirar fotos depois. A ideia de apressá-la no que deveria ser uma celebração de sua conquista, só para irmos à festa da Beth, me dava nojo. Eleonor e eu discutimos sobre isso durante dias. Ela continuava dizendo que eu estava sendo irracional e que poderíamos comemorar a formatura da Lane em outro momento. Sugeriu que eu levasse Lane para tomar um sorvete no dia seguinte, o que, segundo ela, teria o mesmo significado. Quando apontei que Beth poderia facilmente remarcar sua festa, Eleonor disse que já era tarde demais, porque os convites tinham sido enviados e o local reservado. Finalmente, perguntei diretamente qual evento era mais importante para ela. Eleonor ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, disse que não podia escolher entre sua filha e sua irmã. Mas suas ações já me mostravam qual era a escolha dela. Estava mandando mensagens para Beth todos os dias sobre os detalhes da festa, pediu folga no trabalho para comprar as decorações, ligou para a mãe para garantir que ela pudesse voar até lá para a revelação de gênero. Não mencionou a formatura da Lane para ninguém, nem sequer a considerou. Na semana passada, Eleonor tomou sua decisão final. Disse que iria à festa de revelação da Beth, e que eu poderia cuidar da formatura da Lane sozinho. Afirmou que esse era o melhor meio-termo, porque Lane ainda teria o pai presente, e Beth teria o apoio que precisava no dia especial dela. Tentou apresentar a situação como se estivesse sendo justa com todos. Perguntei como achava que Lane reagiria ao perceber que a mãe dela escolheu não ir à sua formatura. Eleonor disse que Lane era muito pequena para entender a complexidade da situação, e que superaria. Que, no pior dos casos, poderíamos mentir para ela. Prometeu compensar a ausência com um dia especial de mãe e filha mais tarde. A formatura foi ontem. Levei Lane sozinho e ela não parava de perguntar onde estava a mamãe. Eu disse que Eleonor precisava ajudar a tia Beth com algo importante, mas Lane não ficou satisfeita com essa resposta. Perguntou se sua formatura não era importante o suficiente para que sua mãe comparecesse. Eu não soube o que dizer. Durante a cerimônia, vi Lane olhando pelo público, procurando Eleonor. Quando chamaram seu nome para receber o certificado, ela acenou para o espaço vazio onde sua mãe deveria estar sentada. Depois da cerimônia, outros pais perguntaram onde estava Eleonor. Dei desculpas dizendo que ela estava doente, mas foi constrangedor e desconfortável. Lane ficou calada no caminho de volta para casa, e não quis falar sobre sua formatura. Foi direto para o quarto assim que chegamos. Eleonor chegou em casa por volta das 6 da tarde, ainda animada com a festa. Imediatamente começou a me mostrar fotos no celular e a contar como Beth ficou surpresa ao saber que teria um menino. Eu disse que não queria ver. Perguntou como tinha sido a formatura, mas antes que eu pudesse responder, voltou a falar sobre os detalhes das decorações da festa e como tudo tinha ficado perfeito. Quando Lane desceu para jantar, Eleonor a abraçou e disse que sentia muito por ter perdido a formatura, mas que tinha trazido um presente da festa. Era um saquinho de doces com um bilhete escrito "Prima Incrível". Lane pegou os doces, mas não parecia animada. Durante o jantar, Eleonor continuava mencionando a festa de revelação. Mostrou fotos para Lane e falava sobre como ela teria um priminho. Lane ouvia educadamente, mas não fazia perguntas nem demonstrava interesse. Quando Eleonor perguntou qual tinha sido sua parte favorita da formatura, Lane deu de ombros e disse que não se lembrava. Naquela noite, depois que Lane foi dormir, falei para Eleonor o quanto estava decepcionado com a escolha que ela fez. Ela ficou imediatamente na defensiva e disse que já tinha explicado seu raciocínio. Disse que Beth precisava mais do apoio dela do que Lane, porque Lane me teve ao seu lado. Quando apontei que Lane perguntou especificamente onde estava sua mãe, Eleonor respondeu que Lane entenderia quando fosse mais velha. Perguntei se ela percebia que tinha enviado uma mensagem clara para nossa filha sobre quem era mais importante em sua vida. Eleonor me acusou de ser manipulador e de estar tentando fazê-la se sentir culpada. Disse que estava cansada de eu sempre fazê-la escolher entre a família dela e a nossa, como se Beth não fosse também parte da família. Foi assim que a situação ficou. Eleonor não acha que fez nada de errado, e eu não consigo parar de pensar no fato de que ela priorizou a festa da irmã em vez de um marco na vida da nossa filha.
Mas Lane não mencionou sua formatura desde ontem, o que, de certo modo, torna tudo ainda pior. Parece que ela aceitou que sua mãe tinha coisas mais importantes a fazer. Não acho que estou errado aqui. Lane merecia ter os dois pais presentes em sua formatura, e não consigo entender como Eleanor não vê isso. Atualização 1. No dia seguinte à publicação, a mãe de Eleanor, Carol, de 58 anos, me ligou. Ela tinha viajado para participar da festa de revelação de gênero da Beth e ficou mais uma semana para passar tempo com as filhas. Carol me perguntou se poderia levar Lane para almoçar e ir ao cinema, só as duas. Achei bonito que quisesse passar um tempo sozinha com a neta, então aceitei. Quando voltaram, Carol me pediu para conversar em particular. Parecia desconfortável e não parava de brincar com a alça da bolsa. Finalmente, me contou que Lane falou sobre sua formatura durante o almoço. Carol disse que Lane mencionou que a mãe não foi porque a festa da tia era mais importante. Carol ficou confusa, pois Eleanor tinha dito a ela que a formatura da Lane era em outro dia. Foi a primeira vez que soube que Eleanor havia mentido para a própria mãe sobre a data. Quando expliquei que os dois eventos eram no mesmo dia, e que Eleanor escolheu ir à festa da Beth em vez da formatura da Lane, o rosto de Carol mudou completamente. Ela disse que nunca teria incentivado Eleanor a priorizar a festa de revelação se soubesse que coincidia com a formatura da Lane. Carol pediu desculpas repetidamente e disse que se sentia péssima por ter feito parte da situação. Explicou que Eleanor fez parecer que não havia nenhum conflito, e que estava apenas animada para apoiar Beth durante a gravidez. Carol disse que teria dito a Eleanor para remarcar a festa se soubesse da verdade. Essa conversa me fez perceber que Eleanor estava manipulando as informações para evitar críticas. Ela sabia que, se Carol entendesse a situação real, teria ficado do lado da Lane. Então Eleanor criou uma versão dos fatos que fazia sua escolha parecer razoável e solidária, em vez de egoísta. No mínimo, isso mostrava que ela sabia que o que fez era errado, afinal, tentou esconder. Quando Eleanor chegou em casa naquela noite, a confrontei por ter mentido para a mãe. Eleanor inicialmente negou, depois disse que não queria incomodar Carol com detalhes desnecessários. Quando insisti para saber o que ela queria dizer com detalhes desnecessários, Eleanor respondeu que Carol não precisava saber sobre o conflito de horários, pois isso só a deixaria preocupada. Apontei que o conflito de horários era todo o problema. Eleanor ficou na defensiva e disse que tinha lidado com a situação da melhor maneira que podia. Afirmou que contar a verdade para Carol só teria criado drama e deixado todos se sentindo mal. Quando perguntei se ela havia mentido para mais alguém, Eleanor admitiu que disse a Beth que a formatura da Lane era à noite, não ao meio-dia. Ou seja, Eleanor mentiu para a mãe e para a irmã para evitar ter que justificar sua escolha. Deixou as duas acreditarem que não havia conflito algum, para que não questionassem sua decisão. Quando perguntei por que sentiu necessidade de mentir, se acreditava que sua decisão era correta, Eleanor disse que eu estava distorcendo suas palavras e a fazendo parecer manipuladora. Na manhã seguinte, Carol voltou a nos visitar. Trouxe um cartão e um pequeno presente para parabenizar Lane por se formar no jardim de infância. Carol fez questão de demonstrar o quanto estava orgulhosa e o quanto lamentava ter perdido a cerimônia. Lane pareceu contente com a atenção, mas era óbvio que Carol estava tentando compensar a ausência de Eleanor. Depois que Lane saiu para brincar, Carol se sentou com Eleanor e comigo. Disse que precisava entender o que realmente tinha acontecido, e por que Eleanor a havia enganado sobre a situação. Eleanor imediatamente começou a explicar sobre as dificuldades de fertilidade da Beth e o quanto a revelação de gênero era importante para o bem-estar emocional dela. Carol ouviu em silêncio. Em seguida, disse que entendia que a gravidez da Beth era empolgante, mas que isso não justificava faltar à formatura da Lane. Ressaltou que Lane também era sua neta e merecia que a família comemorasse suas conquistas. Eleanor tentou dizer que não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas Carol respondeu que esse não era o problema. Carol disse a Eleanor que estava decepcionada com sua escolha e que ela devia um pedido de desculpas a Lane. Disse que Eleanor a colocou em uma posição desconfortável ao mentir, e que se sentia traída por não ter sido informada da verdade. Eleanor começou a chorar e disse que todos estavam se unindo contra ela, quando ela só estava tentando fazer o melhor para todos. A conversa terminou com Carol dizendo que precisava de um tempo para pensar em tudo. Ela foi embora logo depois e Eleanor ficou abalada pelo resto do dia. Continuava dizendo que ninguém entendia o quanto aquela situação foi difícil para ela, e que estava cansada de ser criticada por se importar com a irmã. As coisas pioraram alguns dias depois, quando Beth ligou para Eleanor.
Aparentemente, Carol tinha ligado para Beth e contado a verdade sobre o conflito com a formatura. Beth ficou chateada por Eleanor ter mentido sobre o horário, e disse que se sentia péssima por a festa de revelação ter causado problemas na nossa família. Beth disse a Eleanor que teria remarcado a festa se soubesse que era no mesmo dia da formatura da Lane. Disse que Lane deveria ter sido a prioridade, e que não queria ser a causa de nenhum drama familiar. Beth chegou a se oferecer para fazer outra comemoração, para que Eleanor pudesse corrigir a situação com Lane, mas Eleanor disse que isso seria ridículo e desnecessário. Essa ligação fez Eleanor entrar em espiral. Estava furiosa porque Carol contou a verdade para Beth, e disse que não era justo sua mãe se meter no nosso casamento. Também ficou irritada porque Beth estava questionando o horário da festa, já que isso fazia Eleanor se sentir como se seu apoio não tivesse sido valorizado. Eleanor começou a me culpar por toda a situação. Disse que, se eu não tivesse feito tanto escândalo por causa da formatura, todo esse drama não teria acontecido. Afirmou que eu fiz todo mundo se voltar contra ela, fazendo-a parecer uma mãe ruim, quando ela só estava tentando equilibrar as necessidades de todos. Lembrei Eleanor de que não contei nada para Carol nem para Beth que elas não merecessem saber. A única razão pela qual a verdade veio à tona foi porque Lane mencionou inocentemente a formatura para a avó. Eleanor disse que eu deveria ensinar Lane a não falar sobre isso, o que me mostrou até onde a mentira tinha chegado. A parte mais perturbadora de tudo isso foi ver Eleanor insistir nas próprias decisões em vez de reconhecer que machucou Lane. Mesmo quando sua própria mãe e irmã disseram que ela tomou a decisão errada, Eleanor insistia que todos estavam sendo injustos com ela. Lane ainda não falou sobre sua formatura e tem estado mais calada perto de Eleanor desde então. Ela não pede mais para que a mãe conte histórias antes de dormir, e parece preferir passar o tempo comigo. Não acho que Lane entenda completamente o que aconteceu, mas claramente percebeu que algo está errado. Não sei o que fazer a partir daqui. Eleanor parece pensar que tudo isso vai se resolver se todos simplesmente pararem de falar sobre o assunto. Mas eu não consigo esquecer que ela foi capaz de mentir para vários membros da família só para evitar assumir a responsabilidade por sua escolha. E não consigo esquecer a expressão no rosto da Lane enquanto olhava o público procurando pela mãe durante a formatura. Atualização 2. 2 semanas após minha última publicação, o comportamento de Eleanor ficou ainda mais estranho. Ela começou o que só posso descrever como uma campanha de limpeza de imagem. Passou a contar às pessoas uma versão diferente dos fatos, na qual ela teria tentado comparecer tanto à formatura quanto à festa de revelação de gênero, mas que a cerimônia da Lane se alongou e, por isso, ela perdeu a festa. Descobri isso quando meu vizinho me perguntou como Eleanor tinha reagido por perder a festa. Quando olhei confuso, ele me disse que Eleanor havia contado à esposa dele que esteve na formatura da Lane, mas teve que perder grande parte da festa da Beth. Segundo essa nova história de Eleanor, ela estava decepcionada por ter perdido a revelação de gênero, mas a formatura da Lane era sua prioridade. Conversei com ela sobre essa mentira. Eleanor disse que estava cansada de ser julgada e que era mais fácil contar uma história que as pessoas aprovassem. Perguntei se ela percebia que estava manipulando todos, inclusive a mim. Eleanor disse que eu estava sendo dramático e que só estava tentando superar uma situação desconfortável. Afirmou que os detalhes não importavam, contanto que todos estivessem felizes. Esse foi um ponto de virada para mim. Percebi que Eleanor não apenas tinha dificuldades em lidar com prioridades conflitantes, ela estava sendo ativamente desonesta. Quando suas decisões não a favoreciam, preferia mentir para todos a admitir que cometeu um erro ou se desculpar com Lane. Hoje decidi conversar com Lane sobre o que aconteceu em sua formatura. Perguntei se ela se lembrava daquele dia e qual tinha sido sua parte favorita. Lane disse que gostou de receber o certificado, mas que ficou triste porque a mamãe não a viu atravessar o palco. Perguntou se a mamãe estava doente naquele dia, pois foi isso que eu disse às pessoas na cerimônia. Expliquei a Lane que sua mãe não estava doente, mas que havia escolhido ir à festa da tia Beth em vez de estar em sua formatura. Disse a ela que isso não era culpa sua, e que sua mãe cometeu um erro. Lane então perguntou se a mamãe achava que sua formatura não era importante. Eu disse que sua formatura era muito importante e que eu estava muito orgulhoso dela, mas que às vezes os adultos tomam decisões ruins. Lane pareceu entender, mas depois perguntou se a mamãe perderia sua festa de aniversário também, caso a tia Beth precisasse de algo. Assegurei que isso não aconteceria, mas por dentro, não tinha certeza se poderia realmente prometer isso. No dia seguinte, Eleanor descobriu que eu havia falado com Lane sobre a formatura. Ela ficou furiosa e me acusou de envenenar nossa filha contra ela.
Disse que Lane era pequena demais para entender a complexidade da situação e que eu estava prejudicando o relacionamento entre mãe e filha. Respondi que Lane já tinha percebido que Eleanor não estava doente, e que merecia uma explicação honesta em vez de mais mentiras. Eleanor disse que eu estava sendo vingativo e tentando colocar Lane contra ela como forma de punição por ter perdido a formatura. A discussão escalou rapidamente. Eleanor me acusou de nunca apoiar sua relação com Beth, de sentir ciúmes do tempo que ela passava ajudando a irmã. Disse que eu estava usando Lane como uma arma para controlá-la, e que estava manipulando emocionalmente as duas. Percebi que Eleanor se via como a vítima nessa situação, apesar de ter mentido para várias pessoas, de ter faltado à formatura da Lane e depois mentido sobre isso também. Ela genuinamente acreditava que todos os outros estavam sendo injustos com ela. Não conseguia enxergar que suas ações tinham consequências ou que devia desculpas a alguém. O golpe final veio na semana passada, quando a amiga de Eleanor ligou para perguntar sobre a formatura da Lane, porque tinha ouvido versões diferentes do que aconteceu. A amiga disse que estava confusa, pois Eleanor lhe contou uma história, mas Beth mencionou outra diferente quando se encontraram na mercearia. Ela disse que estava decepcionada por Eleanor ter mentido, porque era sua amiga. Afirmou que teria se oferecido para ir à formatura com Eleanor, se tivesse sido honesta sobre o conflito. Isso me fez perceber que as mentiras de Eleanor não serviam apenas para evitar críticas, elas também impediam que as pessoas oferecessem ajuda ou apoio. Se Eleanor tivesse sido honesta sobre o conflito de horários, vários membros da família e amigos poderiam ter se oferecido para garantir que Lane se sentisse especial em sua formatura. Contei a Eleanor sobre essa conversa, e ela disse que a amiga era uma idiota. Disse que não era dar conta de ninguém como ela lidava com suas obrigações familiares, e que as pessoas precisavam parar de fofocar sobre assuntos privados. Quando apontei que foi ela quem criou essa fofoca, ao contar histórias diferentes para pessoas diferentes, ela me mandou cuidar da minha vida. Disse, todo mundo conta pequenas mentiras brancas para evitar ferir os sentimentos dos outros. Você está me submetendo a um padrão impossível. Perguntei a Eleanor se ela já havia considerado se desculpar com Lane por ter perdido sua formatura. Ela disse que não havia nada pelo que se desculpar, pois tomou a melhor decisão que pôde naquele momento. Disse que Lane precisava aprender que a vida envolve compromissos, e que ela nem sempre poderia ser o centro das atenções. Tenho ficado até mais tarde no trabalho porque não aguento ouvir Eleanor continuar justificando seu comportamento. Lane percebeu a tensão e tem perguntado se a mamãe e o papai estão brigando. Tenho tentado tranquilizá-la, mas está cada vez mais difícil esconder o quão tensas as coisas se tornaram. Eleanor parece achar que tudo isso vai se resolver se simplesmente pararmos de falar sobre o assunto. Voltou à sua rotina habitual de falar com Beth várias vezes ao dia e planejar como vai ajudar com o bebê quando ele nascer. Não menciona a formatura da Lane há semanas e age como se nada disso tivesse acontecido. Mas eu não consigo esquecer. E, aparentemente, Lane também não. Atualização 3. Eleanor e eu estamos nos divorciando. O ponto final aconteceu há 3 semanas, quando Lane teve sua orientação para o primeiro ano. Foi um evento simples, apenas para conhecer a professora, nada tão formal como a formatura. Mas Lane estava animada para começar o primeiro ano e queria que ambos os pais fossem com ela. Eleanor concordou em ir, mas na noite anterior, Beth ligou dizendo que estava com algumas cólicas e preocupada com o bebê. Eleanor imediatamente entrou em modo de crise, ligou para o médico de Beth, pesquisou sintomas de gravidez na internet e se ofereceu para ir dormir na casa da Beth. Lembrei Eleanor sobre a orientação da Lane, e na manhã seguinte, Eleanor disse que a saúde da Beth era mais importante do que uma simples reunião escolar e que eu poderia lidar com isso sozinho. Quando apontei que ela estava fazendo exatamente o que fez na formatura, Eleanor disse que era completamente diferente, pois Beth poderia estar tendo uma emergência médica. Liguei eu mesmo para Beth para perguntar sobre os sintomas. Beth disse que estava se sentindo melhor e que o médico havia dito que as cólicas eram normais. Disse que não precisava que Eleanor fosse, e que planejava apenas descansar e monitorar a situação. Quando contei isso para Eleanor, ela disse que Beth só estava tentando ser forte, mas que ainda assim precisava de apoio, mesmo sem pedir. Lane ouviu essa conversa, viu Eleanor arrumando uma bolsa de viagem e perguntou para onde a mamãe estava indo. Quando Eleanor explicou que a tia Beth precisava de ajuda, Lane apenas disse tudo bem e perguntou se o papai ainda iria com ela. Percebi que Lane já estava aprendendo a esperar decepção por parte da mãe. Com apenas 6 anos, estava se protegendo emocionalmente ao não contar com a presença de Eleanor.
Disse a Eleanor que ela precisava tomar uma decisão naquele momento. Podia ir à orientação da Lane como havia prometido ou ir para a casa da Beth, mas precisava entender que esse padrão estava destruindo nossa família. Eleanor disse que eu estava sendo manipuladora ao forçá-la a escolher, e que um bom marido apoiaria o relacionamento da esposa com a família. Eleanor foi para a casa da Beth. Eu levei Lane à orientação sozinho e, mais uma vez, tive que inventar desculpas pela ausência da mãe. Lane conheceu sua nova professora, viu a sala de aula e parecia animada com o primeiro ano, mas parou de perguntar pela mãe. Ela já havia aprendido a não esperar que Eleanor aparecesse. Quando Eleanor voltou no dia seguinte, disse que Beth estava bem e que as cólicas haviam parado sozinhas. Perguntou como foi a orientação, mas já estava distraída no celular, mandando mensagens para Beth sobre os preparativos para o bebê. Quando Lane tentou contar sobre sua nova professora, Eleanor deu respostas pela metade enquanto continuava navegando em aplicativos de gravidez. Naquele fim de semana, sentei com Eleanor e disse que queria que fossemos à terapia. Expliquei que não podia continuar vendo ela priorizar Beth em vez de Lane, e que nosso casamento estava com sérios problemas. Eleanor disse que terapia era cara e desnecessária, porque nossos problemas não eram tão graves assim. Afirmou que eu estava exagerando dinâmicas familiares normais, e que tudo melhoraria quando a gravidez da Beth terminasse. Perguntei o que aconteceria quando o bebê da Beth nascesse e ela precisasse ainda mais de apoio. Eleanor respondeu que resolveríamos isso quando chegasse o momento, mas que Beth sempre seria importante para ela, e que eu precisava aceitar isso. Quando disse que Lane deveria ser mais importante que Beth, Eleanor me acusou de forçá-la a escolher entre a filha e a irmã, mas era exatamente isso que eu estava fazendo. Estava pedindo que Eleanor escolhesse Lane, e ela não conseguia. Consultei um advogado de divórcio na semana seguinte. Expliquei a situação e perguntei sobre os acordos de custódia. O advogado disse que o padrão de Eleanor de colocar a família estendida acima da filha poderia ser relevante nas discussões, especialmente se continuasse afetando o bem-estar da Lane. Decidi documentar tudo dali em diante. Comecei a registrar quando Eleanor cancelava planos com Lane por causa de Beth, quando se distraía durante atividades da filha por causa das ligações da irmã, e quando escolhia as necessidades de Beth em vez das de Lane. A documentação foi deprimente. Em 2 semanas, Eleanor perdeu um treino de futebol da Lane porque Beth queria companhia para comprar coisas de bebê. Interrompeu 3 noites de leitura antes de dormir para atender chamadas sobre a decoração do quarto do bebê. Cancelou uma ida planejada ao zoológico com Lane porque Beth queria ajuda para organizar roupas de bebê que tinha ganhado. Cada incidente era pequeno sozinho, mas juntos, pintavam um quadro claro das prioridades de Eleanor. Lane estava se tornando um pensamento secundário na vida da própria mãe, e Eleanor não via o dano que causava. Entrei com o pedido de divórcio na semana passada. Quando Eleanor recebeu os papéis, me ligou no trabalho gritando que Lane me odiaria por destruir o casamento dos pais dela. Naquela noite, Eleanor chegou em casa e exigiu saber por que eu não havia tentado consertar as coisas antes. Lembrei que pedi para irmos à terapia, e ela recusou. Pedi que priorizasse Lane, e ela recusou. Pedi que reconhecesse os problemas no nosso casamento, e ela recusou. Eleanor disse que entrar com o divórcio era uma reação extrema para problemas normais de casal. Disse que todos os casamentos enfrentam desafios, e que eu estava desistindo rápido demais. Quando listei os incidentes específicos em que ela escolheu Beth em vez de Lane, Eleanor disse que eu estava guardando rancor e sendo mesquinho. A conversa que se seguiu foi a mais honesta que tivemos em meses. Eleanor finalmente admitiu que sabia que Beth dependia demais dela, mas disse que não podia abandonar a irmã quando ela precisava. Disse que Beth sempre contou com ela, e que isso nunca mudaria. Perguntei a Eleanor se ela entendia que Lane também precisava dela. Eleanor respondeu que Lane me tinha a mim, e que estaria bem, mas que Beth só tinha ela. Quando apontei que Beth tinha um marido, Eleanor disse que ele não entendia as necessidades emocionais da Beth da mesma forma que ela. Eleanor via Beth como frágil e carente de proteção, enquanto via Lane como resistente capaz de lidar com a decepção, e ela não estava errada. Lane se tornou muito independente, mas não graças à mãe, e sim por culpa da mãe. Eleanor me perguntou se eu consideraria retirar os papéis do divórcio se ela prometesse estabelecer melhores limites com Beth. Eu disse que já era tarde demais para promessas, porque ela já havia me mostrado quem realmente era e o que realmente importava para ela. Disse que Lane merecia uma mãe que a escolhesse, e como Eleanor não podia fazer isso, Lane estaria melhor com um único pai que sempre a colocasse em primeiro lugar. O processo de divórcio está em andamento. Eleanor prometeu mudar, estabelecer limites com Beth, priorizar Lane,
mas eu não acredito mais. Lane está lidando com o divórcio melhor do que eu esperava. Quando expliquei que mamãe e papai não morariam mais juntos, mas que os dois a amavam muito, ela me perguntou se ainda veria mamãe. Assegurei que sim, e Lane pareceu aliviada em vez de triste. Perguntou se a mamãe ficaria o tempo todo na casa da tia Beth, e quando eu disse que provavelmente sim, Lane apenas assentiu. O relacionamento de Eleanor com Beth continua o mesmo. Beth agora está no terceiro trimestre, e Eleanor está planejando tirar licença do trabalho quando o bebê nascer, para ajudar com os cuidados do recém-nascido. Já está fazendo planos para passar várias noites por semana na casa da Beth após o nascimento. Sou grato por o divórcio estar acontecendo agora, antes que Lane cresça mais e a decepção se torne mais profunda. Lane merece crescer sabendo que ela importa, e que suas conquistas merecem ser celebradas. Mas com Eleanor, ela estava aprendendo o contrário. A casa está mais silenciosa agora, mas também mais tranquila. Lane e eu temos feito mais atividades juntos, e ela parece mais feliz e relaxada. Lane voltou a pedir histórias antes de dormir e tem falado mais abertamente sobre a escola. É como se ela estivesse voltando a ser ela mesma. Eleanor ainda não entende por que entrei com o divórcio. Ela acha que estou sendo vingativo, e não protetor. Mas eu sei que tomei a decisão certa por Lane, e isso é o que mais importa agora. Atualização 4. O tempo voa quando se é um pai quase em tempo integral. Há uma semana, tivemos a formatura do primeiro ano da Lane, e até Carol viajou para assistir. Eleanor não compareceu, mas desta vez eu nem sei o que ela estava fazendo no lugar disso. Sua ausência teve outros motivos. Já faz meses que estamos divorciados, e eu havia solicitado a guarda majoritária da Lane, embora Eleanor quisesse a guarda para ela. No entanto, tanto Carol quanto Beth testemunharam a meu favor. Carol porque já estava convencida de que a filha estava agindo mal, e Beth porque descobriu que estávamos nos divorciando. Ao que parece, Eleanor havia dito a ela que tudo estava bem entre nós e que ter perdido a formatura do ano passado não tinha sido tão grave quanto parecia. Eleanor viu isso como uma traição, mas ainda assim queria continuar fazendo parte da vida de Beth e do filho dela. Mas Beth, nesse período, disse a Eleanor que poderia cuidar do bebê sozinha. Também descobri que, assim como eu, o marido da Beth também estava começando a pensar em divórcio, por conta do quanto Eleanor passava tempo na casa deles. Especialmente depois que pediu o divórcio e Eleanor interpretou isso como uma permissão para passar menos tempo com a filha e comigo. Isso não me incomodava, afinal íamos nos divorciar, mas Lane ainda é filha dela. Então, consegui a guarda da Lane durante a semana, e Eleanor teria a guarda nos finais de semana. Isso funcionou por um tempo, até que Eleanor começou a vir buscá-la mais tarde aos sábados e a trazê-la de volta mais cedo aos domingos. Depois, finalmente, houve alguns fins de semana em que ela nem veio buscá-la. No começo era por causa da Beth, mas depois que Beth pediu um pouco de distância para tentar salvar o casamento, eu já nem sei o que Eleanor estava fazendo. Pelo menos, Beth aceitou fazer terapia de casal, e parte disso envolvia ver menos a Eleanor. Mas esse menos era o que parece normal para outras pessoas, 1 ou 2 vezes por semana, e também limitar as ligações e mensagens a qualquer hora. Lane começou a não querer mais ver a mãe, e eu não a culpo. Existe um limite de decepções que uma menina da idade dela consegue aguentar. O problema é que o tribunal determinou que os fins de semana, assim como algumas semanas nas férias, deveriam ser com Eleanor. Lane ainda é pequena demais para decidir com quem quer viver, segundo as leis do nosso estado. Mas depois de algumas retiradas bastante traumáticas, em que Lane chorava, Eleanor concordou em não vir mais buscar nossa filha. Não sei se isso aconteceu porque finalmente ela ganhou uma desculpa para não ser mãe, ou porque, enfim, está fazendo algo que coloca a filha em primeiro lugar. Algo que meu terapeuta me disse é que Eleanor não prioriza a irmã, ela prioriza a si mesma. Ela quer estar com a irmã por qualquer motivo que seja, para se sentir útil, para se sentir uma boa irmã, porque isso é parte de quem ela é. E isso a leva a priorizar Beth. Quanto à minha ex-sogra, Carol, ela continua vindo visitar a Lane, e também o filho da Beth. E no que diz respeito a Beth e ao bebê dela, não temos nada contra. Já visitamos a casa da Beth e mantemos certo vínculo familiar, mesmo que não sejamos mais legalmente uma família. Lane não precisa perder isso. E eu não culpo Beth pelo que aconteceu no nosso casamento.